Voltando então para a segunda e última parte do nosso estudo 127, conforto na aflição, a pergunta 15, ela diz o seguinte: que disse Jó em meio às suas aflições? Vamos ver o que Jó disse, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Olha que disposição linda aqui de Jó. Mesmo que fosse morto, mesmo que Deus lhe tirasse a vida, ele continuaria esperando nele. Isso é muito maravilhoso, né? Será que eu e você estamos com esta disposição, com esta maturidade espiritual de que mesmo em meio às aflições que estamos passando, se nós viemos a morrer, vamos continuar esperando nele? Que nós tenhamos, né? Essa fé, essa perseverança. Que a palavra de Deus diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá em Apocalipse, né? Se não me engano, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos agora para a pergunta 16. Como é Deus chamado nas Escrituras? É lógico que ele é chamado de várias formas, né? Por vários nomes. Mas vamos ver aqui nessa pergunta específica aqui como ele é chamado. Ele é chamado Deus de toda a consolação em 2 Coríntios 1, verso 3. Olha que interessante. Então, ele é o Deus de toda a consolação. Ele pode e ele consola aqueles que estão precisando de consolo, né? Pergunta 17. A quem conforta Deus? Vamos ver a quem Deus conforta. Deus que consola os abatidos, 2 Coríntios 7, verso 6. Então olha que interessante. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão entristecidos, muitas vezes aqueles que estão prestes a tirar a sua própria vida. Deus alcança essas pessoas de uma forma miraculosa. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que estavam prestes a tirar a sua própria vida e Deus enviou alguém ali para demovê-lo daquela intenção, daquele propósito. E essa pessoa foi plenamente resgatada pelo poder de Deus, aceitou a Cristo, aceitou a salvação em Cristo Jesus e foi liberta daquela aflição, daquela angústia na qual estava imersa. Então, ele consola os abatidos. Ele é capaz de nos tirar do lamaçal em que nos encontramos, né? Pergunta 18. Que promessa é feita aos que choram? Olha que promessa bonita, né? E muito conhecida lá no Sermão da Montanha de Jesus, nas Bem-aventuranças. Ele disse que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. São Mateus 5, versículo 4. Aparentemente é uma frase contraditória, né? Porque a palavra bem-aventurado significa feliz. Algumas traduções, inclusive, colocam assim, né? Felizes os que choram. Como que uma pessoa que chora pode ser feliz? Você pode estar perguntando. Mas Jesus ele disse que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. E quando eles forem consolados, eles terão uma alegria infinitamente maior do que aquele choro, do que aquela tristeza. Que maravilha, né? Que bênção poder confiar num Deus tão maravilhoso assim e em seu Filho Jesus Cristo. Pergunta 19. Por que nos conforta Deus na tribulação? Vamos ver por que Ele nos conforta na tribulação. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. 2 Coríntios 1, verso 4. Quem tenha passado ele próprio pela tribulação e aflição e recebido de Deus conforto, está mais habilitado para ministrar conforto a outros. E não é verdade? Que muitas vezes nós usamos a nossa experiência, nós usamos aquele conforto, aquele consolo que recebemos de Deus para transmitir a outras pessoas, para falar a elas, olha, eu passei situação semelhante, Deus ele me libertou, Ele me deu o conforto e Ele também vai dar com você. Eu vou orar com você, eu vou orar por você e eu também vou lhe ajudar. Você pode contar comigo, você tem a mim para estar
disposto e ir ao seu lado para passar por essa situação. Como é bom, né, termos essa disposição para ajudar também os que sofrem. Assim como nós fomos consolados por Deus, também consolar aos outros com a consolação com que nós mesmos fomos consolados. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 20. De que maneira deveremos relacionar-nos com as tristezas alheias? Será que nós devemos estar indiferentes às tristezas alheias ou não? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Chorai com os que choram, Romanos 12, verso 15. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, Jó 6, verso 14. Então este é o comportamento que devemos ter, né? Essa é a postura que devemos ter diante das tristezas alheias, não ser indiferente a elas, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal está passando aquele problema como consequência do pecado dele mesmo, deixa que ele agora arque com as suas consequências. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Então a palavra de Deus nos orienta, né, que nós temos que chorar com os que choram, que nós devemos demonstrar compaixão ao amigo que está aflito, né? Independente se aquilo é a consequência de um pecado dele ou não. Não devemos empurrar a pessoa para o abismo, mas dar a mão para tirá-lo do abismo. É isso que nós precisamos fazer, né? Pergunta 21. Condói-se Deus de nossas aflições? Já vimos fartamente aqui durante esse estudo que sim, né? Mas vamos ver novamente em outro texto bíblico. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4,15. Esse verso ele continua dizendo que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, né? Então nós temos um sumo sacerdote que pode sim compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele passou por muitas fraquezas, por muitos sofrimentos. Aqueles que choram, eles sabem o que é isso, porque Jesus também chorou. Aqueles que perdem amigos, familiares, ele pode consolar, porque ele também já passou por isso. Ele perdeu, né, seu pai, José, né, perdeu seu primo e o seu precursor, João Batista, né? Então, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ter angústia. Olha para Jesus no Getsêmani, suando grandes gotas de sangue. A agonia que ele suportou por mim e por você. Então nós temos sim um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele está preparado para nos consolar. E aliás, ele é nosso único consolador. Ele e o Pai. Jesus e o Pai são os nossos consoladores. Não existe um terceiro, um outro consolador. A passagem que fala do outro consolador está dizendo que Jesus seria um outro consolador, não mais presente fisicamente, mas espiritualmente em nossos corações, né? Como diz em Gálatas 4, versículo 6, né? Porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ele clama ao Pai, Abba, Pai, que significa forma carinhosa de paizinho. Ele clama ao seu Pai por nós, dizendo, Pai, dá o conforto, dá o consolo. Permita que eu dê o consolo àquele filho que está sofrendo. Porque um terceiro, ele não passou pelo que nós passamos. Ele não pode nos consolar porque ele não passou pelo que nós passamos, mas Jesus não. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso paracleto, também o nosso consolador. E ele está pronto a nos consolar, a nos socorrer em todas as dificuldades pelas quais passamos. Amém? Na pergunta 22, agora nós temos a seguinte questão. Como manifestou Deus sua comiseração no caso de Maria e seus amigos que choravam pela morte de Lázaro? Vamos ver o que o relato nos diz.
Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. João 11, 33 a 35. Um relato aqui diz que Jesus ele chorou, né? Então Jesus ele chorou. Aqui fala que ele moveu-se no seu interior e perturbou-se. Aquela situação, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou, ele sofreu com o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali, passando por aquela dor. Então nós temos um sumo sacerdote que sofre juntamente conosco, né? Vamos ver a nota aí em nosso estudo que diz: Não somente por Maria e seus amigos chorou Jesus. Olhando através dos séculos, viu as lágrimas e os sofrimentos que a morte produziria na humanidade, neste mundo combalido pelo pecado. Seu coração foi tocado pelos sofrimentos humanos e chorou com os que choravam, né? Então, nós temos realmente um exemplo em como devemos nos comportar quando nos deparamos com alguém que chora, para chorar junto com eles, né? Pergunta 23. Independentemente do que aconteça, que bendita certeza possui toda pessoa que ama a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. Né? Então olha que maravilha, né? Que bênção. O apóstolo Paulo aqui dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Os que não amam a Deus não estão amparados aqui por essa promessa. Mas essa promessa aqui é para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão contribuir para o bem deles, mesmo que eles passem por perdas em suas vidas, mesmo que eles passem por luto, mesmo que eles passem por desemprego, por fome, por frio, por nudez, por espada, como o apóstolo Paulo diz, né? Tudo isso vai contribuir para o bem deles. Pergunta 24. Com quem, porém, não nos devemos entristecer? Olha, vamos ver aqui então. Como quem, porém, não nos devemos entristecer. Como quem? Como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Então nós não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança, mas podemos nos entristecer, mas com esperança, né? Não murmurando, não reclamando com Deus, né? Mas com esperança, né? Pergunta 25. Quando os nossos amigos são depostos no repouso da morte, com que palavras nos é dito que nos confortemos uns aos outros? Vamos ver com que palavras devemos nos confortar uns aos outros. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. Então, nós temos que consolar uns aos outros com estas palavras aqui. Com as palavras da esperança da volta de Jesus, da esperança da ressurreição dos justos. Né? Essas palavras aqui, não palavras humanas, mas as palavras de Deus que devem ser usadas para consolar aqueles que estão passando pelo momento de luto, né? Pergunta 26. Que promessa fez Deus às mães despojadas de seus filhos? Vamos ver que promessa ele fez.
Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31, verso 16. Olha que promessa maravilhosa, meus amados. E agora eu me lembrei de uma irmã lá de Brasília, né? Eu não vou citar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão antes, mas é uma irmã a quem temos muito carinho, uma irmã lá de Brasília. Ela tem alguns filhos que estão aí, então, desviados, né, distantes do Senhor. E ela disse que Deus falou a ela através desse texto aqui, ó, eles voltarão da terra do inimigo. E ela tomou essa promessa como para ela, e ela crê que Deus, dentro em breve, trará os filhos dela para os braços dele, né? Então é uma promessa realmente maravilhosa, né? Aquelas mães aí que estão despojadas de seus filhos, que perderam seus filhos para a morte, ou que perderam seus filhos para o mundo, né? Para as ilusões deste mundo, para o reino das trevas. A promessa é que eles voltarão da terra do inimigo, né? Pergunta 27 e penúltima de nosso estudo. Qual, disse Cristo, haveria de ser a experiência de seu povo neste mundo? Então vamos ver qual ele disse que seria a experiência de seu povo aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. São João 16, 33 e 20. Então olha que maravilha, né? Jesus ele realmente disse que nós teríamos aflições, né? Mas muitos pregadores modernos hoje, eles dizem que se a pessoa está passando por uma dificuldade, por privações na sua vida, é um sinal de que ele não está sendo fiel, porque a pessoa fiel ela é próspera, ela, né, não lhe falta dinheiro, ele tem casa, tem carro, tem bens, tem a sua conta bancária cheia. Essa é a teologia da prosperidade, não é a teologia que Jesus pregou, né, que Jesus veio aqui ensinar. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas devíamos desanimar por causa disso? Não, ele falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí falando aos discípulos, ele disse, né, vós chorareis. Isso aqui foi pouco antes da morte de Jesus. Em João capítulo 16, ali do capítulo 14 até o 17, é só o Evangelho de João que traz esse relato, né? O relato aí de Jesus conversando com seus discípulos pouco antes deles irem para o jardim do Getsêmani. Então Jesus ele alertou, ele profetizando aqui, ele falou com seus discípulos, ó, vocês vão chorar e vão se lamentar. E o que aconteceu quando os discípulos, após a morte de Jesus, se reuniram, fecharam as portas por medo dos judeus, né? Exatamente isso, eles choraram, eles se lamentaram. E Jesus disse, mas o mundo se alegrará. Né? E ele disse, vós estareis tristes. Aí depois ele complementa dizendo, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E quão grande foi a alegria deles ao ver que Jesus havia ressuscitado, né? Ao receberem aí a plenitude do Espírito Santo, o poder que os capacitou então a pregar o Evangelho de forma maravilhosa até em outras línguas, para que muitas pessoas de outras nações ouvissem as boas novas, né? Então a alegria deles foi infinitamente maior depois do que a sua tristeza. É isso que Deus quer proporcionar a você e a mim, nos dar uma alegria tão grande que nós não vamos nem nos lembrar das tristezas que nós tivemos. Porque a alegria que Ele vai nos dar vai suplantar todas essas tristezas pelas quais passamos. Que promessas maravilhosas, né? Nós só encontramos esse conforto, esse consolo nas Sagradas Escrituras. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro livro, em nenhum outro pensador, em nenhum outro filósofo, em nenhuma outra pessoa nós encontramos isso. Somente no Filho do Homem,
e no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso sumo sacerdote. Pergunta 28 e última deste estudo tão maravilhoso que estamos fazendo, Conforto na Aflição. A pergunta 28 diz assim: em que sentido será a colheita do povo de Deus diferente de sua semeadura? Vamos ver. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Olha, nós vamos semear em lágrimas, mas não vamos colher tristezas. Vamos semear lágrimas e vamos colher alegria. O verso continua dizendo: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versículo 5 e 6. Então que venham lágrimas, né? Que venham tristezas, para que logo à frente, então, a nossa colheita seja de muita alegria, de muito gozo, de muita satisfação nas vitórias que Deus nos concedeu. Você está passando tristeza, angústia, derramando lágrimas de sofrimento, de agonia, não reclame de Deus. Não chores. Mesmo se você chorar, mas não chore um choro desesperado. Mas derrame as suas lágrimas com convicção de que, se elas estiverem sendo derramadas com a sua consciência tranquila, e se você estiver fazendo aquilo que Deus lhe confiou para fazer, se você está deixando Cristo viver em você, na sua vida, tenha certeza de que dentro em breve você vai colher muita alegria, muito regozijo, na satisfação de grandes bênçãos alcançadas. Foi muito bom poder compartilhar esse estudo tão maravilhoso com você. Eu fico muito feliz. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas essa mensagem tão maravilhosa através desse vídeo e conversando também através desse assunto, estudando a palavra de Deus com outra pessoa a respeito disso. E assim você vai estar espalhando essa mensagem de esperança, de alegria, de fé, de gozo, mesmo em meio às dúvidas, às incertezas, às dificuldades e às provações. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Que Deus continue abençoando, guiando a sua vida, iluminando o seu caminho. E até o nosso próximo estudo, o estudo 128, se assim Deus nos permitir. Até mais!